Bem-vindos a mais um SaúdeCast, o seu podcast de saúde, fitness, bem-estar, qualidade de vida. Vamos trazer agora pessoas incríveis, falar um pouquinho, tá? Você quer seguir já o nosso canal, já clica, segue, recebe todas as notificações e já ativa o sininho para receber primeiro todas as novidades que vêm muito por aí. Então nós vamos começar agora a falar um pouquinho, cada um se apresenta, fala para nós quem é, o que que trabalha, né? Por favor. Vamos lá. Primeiramente, obrigada, né, por essa presença aqui, por toda a nossa reunião e o nosso bate-papo, que vai ser muito legal. Tá? Eu me chamo Camila, sou nutricionista e chefe de cozinha, e meu foco de estudo é o intestino e obesidade. Que bacana. Bom, eu sou Gabriela Perucchi, sou cirurgiã dentista, sou formada há 15 anos pela Universidade Federal de Diamantina, Minas Gerais. Sou especialista em ortodontia e Invisalign Doctor desde 2018. Bacana. Boa tarde, quero agradecer, né, o convite também. Isso é muito bacana estar reunido com pessoas, né, que têm o mesmo segmento da área da saúde e emagrecimento, né, todo um contexto estudamos para poder estarmos falando aqui. O meu é a Mari Zamprogno, sou referência aqui no estado em emagrecimento e pré e pós-operatório. Fantástico. Pensando agora dentro desse contexto, né, de emagrecimento, saúde, bem-estar, né, estética e qualidade de vida, entendemos que para você ter, né, uma melhor qualidade de vida, tudo começa de dentro para fora, na verdade. As pessoas elas confundem um pouco, vou começar, vou fazer o cabelo, vou fazer a unha, vou fazer o corpo, mas tudo começa de dentro para fora, né, doutora? Fala pra gente como é que funciona todo esse. Então, quando o paciente chega pra gente, ele já chega falando assim: eu quero emagrecer, eu quero que meu cabelo cresça, eu quero que minha unha não quebre, minha pele está ruim. Mas como é que tá o intestino dessa pessoa? Ah, essa pessoa não evacua, essa pessoa ela não come direito, essa pessoa não dorme, essa pessoa vive uma vida estressante e nas redes sociais o tempo todo. Então, a primeira coisa é consertar a casa. A gente tem que avaliar como é que estão os exames, como é que está o nível de vitamina D, vitamina B12, as outras vitaminas também que são muito importantes para esse processo de recuperação, principalmente intestinal. E aí a gente vai tratar uma dieta que também facilite o trânsito intestinal e também cure esse trânsito intestinal, tá? Para que essa pessoa consiga absorver melhor os nutrientes, para que essa pessoa também consiga emagrecer de uma forma mais leve, sem grandes sacrifícios. E até mesmo quando a gente trata o intestino, essa pessoa vai ter menos sensibilidade a muitos alimentos. O que que acontece? A pessoa chega para mim: eu não posso comer glúten, eu não posso tomar leite, eu não posso comer nada porque tudo me inflama, tudo me machuca, tudo me causa reação, me causa espinha. Calma, tá acontecendo isso porque o seu intestino tá deixando passar o que não deveria para a corrente sanguínea. E se passa tudo para a corrente sanguínea, você vai ter uma reação imune e vai acabar tendo uma alergia ou uma intolerância alimentar. Então, conserte esse intestino para que você tenha um bom resultado aí na sua saúde e também no seu emagrecimento, que é o objetivo principal, não é? E a gente vê nesse estilo de vida moderno hoje, né, que as pessoas estão um pouco sem tempo, não conseguem, às vezes, organizar o tempo para se alimentar de forma correta, né? Uhum. É igual eu, durante muito tempo, né, tive uma vida totalmente desregrada e tudo. Agora eu tô entrando no eixo aí, tô sendo acompanhado por um nutricionista, né, Amém. cuidando disso. E a gente vê que a rotina de vida hoje, né, as pessoas elas têm um pouco mais de desafio de se reprogramar dentro do dia a dia para se alimentar de uma forma mais saudável. E hoje, assim, está muito acessível também os alimentos mais saudáveis, vem já algo já pré-pronto, ali, uma salada, alguma coisa, né? E como que você vê isso dentro dos pacientes que vêm até você? Como que você vê as rotinas deles? Então, as pessoas hoje vivem num modo 300 quilômetros por hora, tá? Porque chegam, acordam 5 horas da manhã, já acordam no celular trabalhando e vão só desligar esse celular 10 horas da noite e trabalhando loucamente. E aí esquecem de se programar, né? O que que eu tenho que fazer, até de coisas básicas da saúde, as pessoas estão esquecendo de fazer. E o que que acaba acontecendo?
Ah, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para isso. Porque as pessoas pensam que uma alimentação saudável é aquelas receitinhas mirabolantes que as blogueiras, né, acabam fazendo. Ah, que é muito caro, que eu tenho que comprar aquele whey tal, que eu tenho que comprar aquela carne X. A alimentação saudável, ovo, carne, salada. O resto é firula. Tá? Depois que a gente vai colocando. Por quê? Por que que eu falo firula? Porque a gente tem nossa questão pessoal, nosso sabor, né, que a gente gosta, o que a gente cresceu, e tá tudo bem. Só que o basicão, chegar à noite, passar um bifão e comer uma salada já resolve sua vida. É só isso que precisa, tá? É E isso, conseguir digerir isso, é né? verdade. Porque o que que acontece? As pessoas, eu não gosto de comer carne. Ok, você não gosta de comer carne, provavelmente porque você não está conseguindo digerir essa carne. E aí começa a rotar demais, começa a pesar o estômago, a ficar com aquela sensação que a carne está o dia todo no estômago. E isso acaba tirando a carne de frente e colocando coisas mais fáceis, arroz, um pãozinho, uma tapioca, porque não dá tanto trabalho. Então, temos que consertar essa digestão para conseguir comer aquela alimentação que a gente foi feito para a gente comer. Verdade. E assim, a gente pensando em questão de gestão, né? O primeiro estágio da alimentação é a boa mastigação, né? A boa mastigação ela faz muito trabalho com relação ao Sim. seu trabalho. Com certeza. A gente acha que o sorriso e os dentes é só por estética, né? Mas não, um sorriso torto, os dentes desalinhados, eles, além de, às vezes, acumular mais tártaro, mais placa, pode dar mais cárie e tudo mais, também tem outros fatores, como a má digestão, porque às vezes a mordida ali errada, né, fora do local, a pessoa não consegue mastigar bem os alimentos, engole os alimentos ali inteiros, e aí não consegue, o estômago não consegue digerir, onde dá má digestão, dá refluxo, dá azia e tudo mais. Além disso, tem a parte respiratória também. Muita gente acha que não, mas os dentes desalinhados podem sim comprometer a respiração. Problemas de articulação na ATM, então pode causar enxaqueca, dores no ouvido, zumbidos. Muitos pacientes às vezes vão direto ao médico, mas na hora que o médico vai olhar, não tem nada no ouvido. Não, vai para o dentista, porque o problema é na mordida. Então, o alinhamento é fundamental para a gente corrigir. A estética, sim, é muito importante, né? A pessoa ter um sorriso bonito, empoderado, né? Porque faz bem para a saúde, profissional, pessoal, mas também para a saúde no geral, né. É. Hoje, assim, com relação. Hoje nós estamos vivendo um momento muito de redes sociais, né? Dos closes, dos selfies. Sim. E as pessoas estão procurando muito seus trabalhos de alinhamento e lentes e tudo mais por conta desse novo momento digital. Sim. Hoje, eu sou ortodontista, né, trabalho com o Invisalign, que são os alinhadores transparentes, e o Invisalign ele já está no mercado, ele surgiu nos Estados Unidos em 1997, e a pessoa que criou o Invisalign, que é o Zia Christie, que é um engenheiro da computação, ele usou o aparelho fixo por muitos anos, fez o tratamento com o aparelho fixo, e aí quando ele terminou o tratamento, colocaram a contenção, a famosa contenção de acetato, clarinha, removível. Ele: "Poxa, por que que todo tratamento não é assim? Removível, fácil de usar, estético, por que que eu passei por todos esses problemas dos aparelhos fixos, né?" Que machuca demais, dói, as manutenções, cada manutenção ali mensal, tratamentos longos, afta, comida agarrando, fora que para a vida ali social, profissional, acaba também atrapalhando, né. Então, aí ele junto, óbvio, com dentistas e a empresa, né, a Line Technology, criaram a Invisalign. E para o Brasil, ela chegou em 2010. Eu me credenciei em 2018 e desde então eu trabalho só com Invisalign, porque justamente proporciona isso. E eu vivi isso na pele. Porque eu escolhi odontologia desde os meus 7 anos de idade, sou apaixonada, eu ia, adorava o cheiro de consultório, só que a dentista que me atendia era muito grossa, ela tinha unhas enormes, assim, vermelhas, me machucava nos atendimentos, tinha que engolir choro e tudo mais. Só que eu gostava da profissão, só que ao invés de eu fazer disso um
problema na minha vida, falei, não, eu vou ser dentista, mas vou ser diferente dessa mulher que me atende. E aí, depois disso tudo, que eu me formei e tal, escolhi a ortodontia, porque justamente eu tinha os dentes muito tortos. Na época, né, antigamente não existia ainda Invisalign aqui, e aí eu fiz o tratamento com ortodontia convencional. E com a ortodontia convencional, eu vi que isso mudou minha vida, né? Eu comecei a sorrir mais, a me comunicar mais. Eu evitava, às vezes, até de perguntar dentro de sala de aula para professor e tudo, dúvida, porque eu tinha vergonha de falar. Então, depois da ortodontia, eu vi que isso, assim, mudou minha vida. Falei, não, é ortodontia que eu quero fazer. Mas, em contrapartida, eu sofri muito, 5 anos ali de tratamento, né, com dores, com afta e tudo mais, tratamento longo e tudo. E aí, quando eu conheci Invisalign, eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer e proporcionar para os meus pacientes. Então, hoje, na minha clínica, que é a Renova Odontologia Estética, eu trabalho com Invisalign e a gente tem toda a equipe também das outras áreas, das outras especialidades, onde a gente atende todos os pacientes com humanização, os atendimentos onde a gente ouve o paciente primeiro, vê o que realmente ele precisa e o paciente passa por todas as áreas, enfim. E hoje eu sou muito realizada por conta justamente disso, que eu proporciono para os pacientes tudo aquilo ao contrário do que eu vivi. Legal. Então, isso, assim, realmente mudou a minha vida, a ortodontia, e por isso eu quero mudar as vidas dos pacientes também com a ortodontia, mas uma ortodontia moderna, transparente, estética, removível, mais rápida. Os Invisalign, né? Os alinhadores, eles são fabricados aqui, vêm de fora. Não, eles são fabricados nos Estados Unidos ainda não tem fábrica no Brasil. Então, a gente faz o escaneamento digital, né? Na clínica, a gente faz toda a parte da odontologia digital, onde a gente escaneia a boca do paciente, a boca vai para a tela. Óbvio, a gente faz o escaneamento para todas as áreas da odontologia, a gente olha a parte clínica, a gente olha a parte de prótese e tudo, e a parte da ortodontia também. Normalmente, o tempo de utilização, né, dos resultados, por exemplo, com o do Invisalign, é Sim. diferente dos aparelhos ortodônticos tradicionais? O resultado final acaba sendo o mesmo, só que com o Invisalign, você consegue fazer um tratamento em torno de 30 a 50% mais rápido do que o aparelho convencional. Então, é o que eu falo, às vezes a pessoa tem aquela ideia: "Ah, mas Invisalign é caro". Invisalign não é caro. Primeiro, o que que é caro para você? Investir na sua saúde bucal, investir na sua saúde, né, com a nutricionista, com o corpo. Primeiro, o que que é caro para você? E segundo, se você pegar um tratamento, vamos supor, aparelho fixo de 3 anos, o que a pessoa investe ali de manutenção, de montar o aparelho, do planejamento de um bom dentista, com o tratamento de Invisalign na metade do tempo, às vezes o Invisalign sai mais barato do que um aparelho fixo, entendeu? Por proporcionar, justamente fazer na metade do tempo ali, e ainda você agrega conforto, estética, praticidade, o paciente não tem que ficar indo no consultório todo mês, as revisões são a cada 2 a 3 meses, então hoje na loucura que a gente vive, né, da doideira, de trabalho, de casa, de filho e tudo mais, então o paciente não fica também perdendo tempo ali todo mês, indo no consultório, para fazer manutenção, não tem. O paciente vai a cada 2 a 3 meses, então fica muito tranquilo, assim, de fazer o tratamento, o paciente vê os resultados, assim, muito rápidos. Legal. E nos alinhadores, a pessoa recebe, são vários alinhadores para utilizar no período, como é que funciona? Isso, são vários, é uma sequência, né? A gente faz o planejamento digital no software da Invisalign, que é chamado de CleanCheck. E aí, no CleanCheck, a gente faz a movimentação ali 3D, faz toda a movimentação dentária e a gente manda produzir os alinhadores. E aí chega uma sequência. Então, vamos supor, seu caso vai ser um caso de 30 alinhadores. Então, cada alinhador você vai trocar a cada 10 dias, por exemplo. E aí você vai fazendo a sequência, as trocas. Os pacientes fazem em casa e fazem os retornos, né, na clínica aí a cada 2 a 3 meses para pegar mais alinhador, para a gente acompanhar o uso, a movimentação.
Legal. E pensando assim em relação à estética, né, que as pessoas também elas se preocupam hoje elas estão muito mais vaidosas, muito mais buscando também procedimentos estéticos com profissionais realmente que são qualificados, né? Porque a gente vê muitas coisas realmente gritantes aí no mercado, infelizmente, né? E a gente vê, por exemplo, o trabalho, por exemplo, da Mari, né, Mari? Você molda lá as mulheres lá. Faz toda uma biomodulação. Mas toda essa biomodulação corporal, a gente também depende de parceiros, tá? Para tudo isso acontecer, igual pegando o gancho das doutoras, principalmente o dela, se o paciente tem bruxismo, se o paciente tem ATM, ele tem o quê? O cortisol alto, né? Porque ele não dorme. Então, isso me atrapalha. Atrapalha todo o desenvolvimento do paciente, todo o processo de emagrecimento do paciente, porque a gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar bem. Então, é um conjunto. Às vezes as pessoas vão lá, eu vou comprar só uma roupinha, vejo estética por fora. E por dentro, como é que tá? Né? Então, para haver o emagrecimento, para a gente colocar, mesmo que a gente coloque a melhor tecnologia no paciente, que hoje tem vários aparelhos, várias condições ao paciente, mas a gente precisa também de uma boa alimentação, de uma boa suplementação, a gente precisa dormir melhor. E quem tem essa parte, eu falo porque eu já tive ATM, e era uma dificuldade muito grande para poder dormir, principalmente durante a gestação. Foi quando eu desenvolvi o método MZ, porque eu me vi 56 quilos a mais do meu peso. Então, você ficar com 106 quilos, era uma dificuldade muito grande. Então, eu tive que introduzir a minha alimentação, melhorar a alimentação, tive que melhorar, tive que tirar o aparelho, que eu fiquei 5 anos, porque, né, antigamente ficava muito tempo com o aparelho, né, e a mastigação era horrível, igual ela falou, tinha problemas de afta, tudo isso. Então, quando eu desenvolvi o método MZ, eu entendi que eu precisava, eu sentir na pele do paciente, eu, Mari, vivenciei isso. E o decorrer do tempo também, vivenciando as minhas pacientes tendo aquelas várias queixas de emagrecimento, não consigo emagrecer, eu catabolizei, eu estagnei, eu via que eu precisava de parceiros, né? E hoje a saúde, a medicina integrativa, ela precisa de todo mundo, né? A gente precisa de uma boa dentista, a gente precisa de um gastro, a gente precisa do nutrólogo, da nutricionista, para que isso possa ter um emagrecimento, né, duradouro. Porque tem pacientes que ficam assim, eu fiz, não gostei, eu emagreci, não volto mais. Eu não vou me cuidar. E tem que se cuidar, sabe? É necessário isso, todo esse desenvolvimento. E hoje com relação à medicina integrativa, né? Justamente é muito importante, igual você falou, ter um corpo disciplinar, Isso. multidisciplinar, justamente porque o resultado de um também depende do trabalho de outro profissional, Sim. né? Então, você que trabalha ali com um trabalho, por exemplo, uma pessoa pré-operatória, vai depender muito da nutrição, né? Por exemplo, O pré o precisa. pré O meu precisa. pré, para ter um pós de sucesso, a gente precisa do pré, né? E é necessário tudo isso. Paciente que tem cárie, paciente que tem problemas, né, gastro, ele precisa. Essa alimentação ela já começa tudo. O meu pós, para ter sucesso, como todos são sucesso, eu preciso do pré, Como que né? você trabalha o pré com seus pacientes? Todos os meus pacientes passam o quê? Por uma biomodulação. Eu sento com esse paciente, eu vou pedir exames de sangue junto com a nutricionista. Sempre peço para quê? Para montar a estratégia. Eu tenho que abordar esse paciente de uma forma única naquele momento. E a maioria dos pacientes que chega para mim, quando querem fazer, Mário, eu quero fazer o método o pré-operatório. Eu tenho 30 dias, eu tenho que perder 10 quilos, eu tenho que perder 5 quilos. Não existe para mim mais a história. Paciente não pode perder isso tudo em um mês. Doutora, pode. Quando a pessoa está Consegue. muito inflamada, para a desinflamação da pessoa, o peso dela baixa incrivelmente. É incrível, o resultado é satisfatório. Para mim, para poder eu colocar um aparelho no paciente, vou ficar lá com uma lipocavitação. E eu fico olhando, sempre fiquei observando isso. Falei, gente, essa paciente está inflamada, né? O paciente precisa desinflamar. Eu preciso ter um olho clínico. Eu também tenho que entender de nutrição. Eu tenho que entender de ortodontia. Eu tenho que entender do funcionamento do corpo humano de dentro para fora. Para que o quê? Meus aparelhos, o meu resultado no pré seja excelente. E foi nessa inflamação, vendo o paciente inflamado. Foi quando eu desenvolvi o método MZ, eu falei, gente, meus pacientes não podem. Porque todas as intercorrências de um pós-operatório pode acontecer. Um paciente inflamado é pior. Quando você tem a excelência de um pré-operatório, igual quando eu desenvolvo toda a estratégia do paciente, eu vou abordar ele, eu vou procurar saber como que é a alimentação, se ele dorme bem, se ele não dorme, como que é o intestino dele, se ele tem desbiose, se ele não tem. Isso tudo eu tenho que entender antes de passar para minha nutricionista.
Eu tenho pacientes que falam, eu não durmo, eu sinto enxaqueca a noite toda. É na hora. E às vezes fala assim, Mari, você tá virando uma enciclopédia de médico. Eu falei, você tem ATM. Uhum. Ah, não, você precisa conversar com o seu médico. Porque o médico, quando muitos pacientes chegam para mim no pré e me perguntam assim, Mari, eu não entendi nada que o meu médico me explicou. Ele falou meios técnicos, falou palavras difíceis, eu não consegui. E eles têm vergonha de perguntar para o médico. E comigo eles não têm. Eles me perguntam tudo, Mari, o que que é isso? O que que eu posso fazer? O que que eu não posso fazer? Tudo isso eu vou fazendo passo a passo para ele. E quando eu vejo, e não adianta, vou só na nutricionista, você pode perder peso, mas você não tratou o seu manto hidrolipídico, você não tratou a sua pele, você não tratou essa flacidez para que o corte venha ficar bem feito, você não preparou aquele tecido igual eu uso, né? O LED ou o laser, todos eles eu uso no paciente para poder melhorar a cicatrização dele, para que ele não venha ter fibrose, para que ele não venha ter aderência, para que ele não venha ter seroma, né? Para que ela dê essência, né? Que é a abertura dos pontos, vou falar bem simplificado paciente poder entender, isso não vem acontecer, mas tudo isso é um conjunto. Então é necessário, né? Eu tenho uma equipe multidisciplinar, eu preciso montar, eu não trabalho coisa, eu entrego resultado. Eu sou paga para entregar resultado, né? Então o paciente não me interessa. Mas nossa, a drenagem da Mari com 40 minutos foi incrível, né? Eu fui ao banheiro, resolvi, eu tô me sentindo melhor, porque o paciente quando ele vem, amiga, do pós-operatório, ele já vem com dor. Ele não, na verdade, ele nem quer, né, aquilo, mas ele vem com dor, ele vem com equimose, ele vem com bastante edema. Então, o pós-operatório, ele veio para acalmar o paciente. Ele veio para dar aquele conforto para o paciente, né? É necessário isso, mas eu sempre falo, um pré bem feito, o pós é um sucesso. A gente vê com relação à parte de nutrição, né? Muito importante para aquelas pessoas que elas vão passar por procedimento, né, doutora? Com certeza. Quando a pessoa vai passar por uma cirurgia plástica, quer ter aquela barriguinha chapada, né, quer ter aquele corpinho todo escultural, para isso acontecer, o corpo tem que estar em bom funcionamento e bem nutrido, Isso até aí. mesmo para ter uma boa cicatrização. Então, você imagina você pega e faz uma cirurgia plástica que vai ter que ficar 15 dias deitada. Como é que vai ficar a sua evacuação? Muito comprometida. Então, se a gente conseguir trabalhar isso antes, fazer com que a pessoa consiga ter um conforto maior em todas as etapas, o pós dela vai ser muito mais rápido e menos dolorido. Né? Vai ter menos edema, porque Isso ela aí. já sabe o que ela vai comer, vai consumir alguns alimentos que são melhores, que fermentam menos, porque a gente tem que saber que cada alimento causa. Então, imagine o paciente pós-operado comer um pratão de feijão, né? Por É. exemplo. Você acaba Tomando leite, tomando leite, queijo, né? né? Tem muito Exatamente. tempo. Posso comer um mistozinho, doutora? Eu falo Exatamente. não, tá, doutora? Eu já respondo não. Depois, Bem claro. não tem como. É, A pessoa vai virar ainda a gente come fala aquele assim, pão ainda, né? Junto. vai virar um baiacu, né? Esse Vai é. estufar de uma vez e vai sentir muita dor. Sim. Porque a pessoa já vai estar com pouca mobilidade. E querendo ou não, a mobilidade ajuda nesse processo de excreção, né? Isso aí. Então, E a drenagem, ela sempre é bem-vinda. A com certeza. drenagem, ela é sempre bem-vinda no antes, né? No pré, para que o pós, eu sempre falo, né? Seja uma excelência. Ele precisa. O paciente já precisa se preparar antes. Ele não pode ir inflamado, ele não pode ir já com edema, ele já não pode ir com lipedema, com linfedema, ele não pode ir assim para uma mesa cirúrgica. As nossas opiniões hoje agregando o quê? Todo o trabalho, todo o contexto dos profissionais que a gente entende hoje. Hoje todo mundo é bem informado e hoje a gente tem a tecnologia, né? Celular, a gente tem internet, informando tudo que é necessário. Hoje em dia não tem acessório. Quando você tem conhecimento, é libertador. Então, você tem essa liberdade. Então, você vai ter um conforto de uma boa cirurgia. E também um profissional. Eu sempre falo que um profissional, que ele entende que ele não é sozinho. Muitos colegas de profissão hoje falam assim, eu sou esteticista sozinha, Não existe. eu sou dermato sozinha. Não, gente, não é. Entendeu? Então, o seu resultado do seu pós-operatório não vai ser bacana. Porque muitos profissionais me ligam perguntando, Mari, meu paciente teve fibrose, como é que tira a fibrose? Eu vou lá e explico como é que tira a fibrose. Mari, meu paciente está dando excesso de seroma. Meu paciente deu uma deiscência. Tudo isso eu explico para elas. Como que foi a sua abordagem? Como é que você, né, abordou o seu paciente? Como que você fez toda a estrutura dele para ter um pós-operatório tranquilo? Né? Porque você está com uma vida. E quando o médico vem para mim, ele passa aquele paciente para mim, ele quer que eu entregue resultado. E ele quer saber que eu venha também entender das intercorrências que acontecem. Então, quando a gente prepara o paciente no pré, cara, é surreal o resultado.
é muito satisfatório. O médico fica satisfeito, o paciente fica satisfeito, eu fico satisfeito. Eu não gosto de ficar segurando o paciente ali por muito tempo. Eu quero já com 10 dias ele tá apto a trabalhar. 15 dias, 18 dias. Eu quero ele bem, eu quero ele me ligando, Mário, eu tô top, eu tô muito bem. É o que todos fazem, tá? Meus pacientes que fazem o pós-operatório comigo, né? E algumas pessoas eu até vou dar um feedback, vai ter no meu Instagram, pessoas dando feedback do seu pré e do seu pós. O resultado de excelência que teve. Ai, Vamos por lá. a importância desse pré, né? Porque as pessoas, elas esquecem hoje em dia, né? Até as consultoras estão esquecendo que a cozinha existe. Tá? Então, a Isso aí. cozinha antigamente era o centro da casa. É isso aí. Não é? A gente tinha uma mesa gigante no meio de uma cozinha, a gente almoçava e jantava lá. Hoje em dia, a cozinha é um corredor. Nem mesa tem, às vezes. Não tem mesa. Tá? Então, assim, quem tem mesa hoje é sortudo dentro da cozinha. Então, as pessoas esquecem que tem que ir para a cozinha para começar tudo na vida, porque é lá que começa a sua nutrição. Então, no pré-operatório, quando eu consigo pegar esse paciente antes da cirurgia, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente consegue elaborar um cardápio que vai deixar tudo pronto para essa pessoa. Ela não vai ter que ir para a cozinha durante Eu a falo dos seus recuperação. pacientes. É isso aí. Então, assim, tem que deixar as marmitinhas congeladas, aqueles alimentos certos para a sua recuperação, para não causar tanto desconforto, para que esse pós seja um pós tranquilo, sem estresse, sem ter que levantar, arrebentar pontos, né? Para dar uma licença do Isso aí. paciente. Sim. Então, voltar para a cozinha, cozinhar aquele básico, mas aquele básico bem feito, deixar tudo pronto lá no seu congelador, é o primeiro passo para uma alimentação saudável, né? E aí essa questão de a pessoa estar desinflamada, tá com, né, ali as suas taxas legais, imunidade legal, até mesmo para cirurgias ortodônticas, né, doutora? É Sim, necessário. Importante, né? sim, com certeza. Eu vejo, vou dar um exemplo, vou me usar como cobaia aqui. Eu, deixa eu ver aqui, uns 12 anos atrás, eu tava com 136 quilos. Eu não tinha pescoço. Era, né? Você estava grávido igual eu. Tava horroroso. Era assim, na época eu era bombeiro civil, né? Tudo mais, técnico de segurança do trabalho, vivia numa rotina muito louca de escala, 12 T6, noite. Minha rotina alimentar era Cortisol, doutora. muito Cortisol desse. Sim, vamos lá. Melatonina nem existia, era insônia direto. Aí eu já tava com estetose hepática, já tava com hipertensão, já tava com refluxo, apneia do sono e tava pré-diabético. Ele tava um passo para virar diabético. Você recebeu o kit 40 Tudo. antes dos De 40. uma vez só. É o combo, entendeu? De uma vez só. E assim, a qualidade de vida era horrível, cansado, tudo mais. E aí, o que acontece? Eu tive um acidente de moto na época. Todo inflamado, todo ruim, desse jeito. Aí podia piorar. Piorou. Por que acontece? Eu me acidentei, eu tive uma escoriação, né, na canela e fraturei 3 tendões do manguito, mais o tubérculo do húmero. Aí tirou uma lasca e desceu, que aí foi que rompeu os tendões, né? E aí, assim, fui pro hospital e o hospital, eles só colocaram o ombro no lugar, deu, né, a luxação, colocaram no lugar e botaram a tipóide cirúrgica, fizeram ali, ó, a sutura ali da canela e tudo mais, e mandaram para casa. Só que não melhorava a dor no ombro. E aí, não melhorava, resolvi ir no ortopedista, especialista em ombro. Chegando lá, falei, você tem que fazer uma cirurgia urgente. Porque você vai ter dificuldade de mobilidade depois, vai ser mais difícil. Era para eles ter feito cirurgia no dia do acidente e tudo mais. E aí tá. Só que assim, eu tava andando normal, foi só uma escoriação mesmo, só estourou porque. Aí o que acontece? Eu simplesmente peguei e fui o quê? Pro hospital, fazer todo. Procurar a cirurgia, procurar autorização, né, de plano de saúde, aquele negócio todo. E o que acontece? Eu peguei e foi piorando a perna. Foi piorando.
fiz a cirurgia. Isso aí demorou aproximadamente aí uns 20 dias, tá? Demorou uns 20 dias mais ou menos. E aí começou a piorar a perna. Aí ela deu fibrose, não cicatrizava e tudo mais, Deu né? aderência, Deu que acontece? Que a aderência, aderência vem bastante por né? falta de nutrição. Aí passou um tempo, fui melhorando, só que aí eu voltei para o hospital. No que eu precisei voltar para o hospital, que tava doendo muito, já tava inchando, e tudo mais. Aí no que ela foi, aí demorou a tirar os pontos, aquele negócio todo. Aí quando ela foi, abrindo os pontos, e abrindo, aí teve que debridar, foi. Eu fiquei 7 dias no hospital internado. Um antibiótico na veia e tudo mais. E aberto, tinha que deixar aberto. Perdendo, É. né? Nossa, foi terrível. E aí, essa questão de você ter a sua vida, né, saudável, nutrição e tudo mais, isso daí importa muito com relação Uhum. a essa recuperação que a doutora tá falando, né? Sim. Você foi as consequências do que você não cuidou lá. As pessoas hoje não querem entender que a gente tem que ter uma rotina, né? A gente tem que ter uma disciplina, né? Não é só disciplina que eu falo também só de alimentação não, tá, gente? É disciplina espiritual. O momento de você acordar, você agradecer, você estar ali naquele momento e começar, né? Agora eu vou apreciar a minha alimentação, né? E aí o que acontece? As pessoas têm mania de acordar e fazer igual você falou, pegar no celular, né? Eu acho que, por exemplo, para mim, as minhas pacientes eu falo, antes de vocês entender de pós-operatório, tem que entender do pré. Quando vocês acordarem, tem uma disciplina, né? Vão apreciar a alimentação, vamos beber água, vamos começar a olhar isso. Sabe por quê? Eu preciso de vocês saudáveis, eu preciso que vocês bebam água, eu preciso que vocês estejam bem nutridos para que possa fluir o sistema linfático. O sistema linfático, ele precisa estar bem. E é água. Eu tenho pacientes que não bebem água. Eu tenho pacientes que não têm a alimentação adequada. Então, isso aí tudo tem que ser preparado antes, né? Com certeza, essa autorresponsabilidade é muito importante, né, para que a pessoa consiga entender que é ela que vai conseguir ah, fazer o tratamento dela. A gente só direciona. Isso aí. Então, se a pessoa conseguir entender o direcionamento e conseguir entender que é ela que tem que fazer o que foi proposto, isso é um ganho muito grande no tratamento do paciente. Eu amo, gente. Ó, Uhum. pré-operatório e pós-operatório, eu sou fanática. Tem mais de 20 anos que eu mexo com isso. Eu já vivi e já vivenciei cada caso clínico, cada intercorrência, que eu falo mesmo que quando você pega uma esteticista, um profissional adequado, que entende daquilo ali, né, do que ele está fazendo, do pós-operatório do paciente, ele entende do contexto do paciente. Você tem um olhar, porque cada paciente ele é único. Ele é único. Eu não sou igual a você. Não adianta falar, não, a minha dieta vai ser. Não, não é. Tá? A gente tem que entender que o paciente, naquele momento, igual um paciente que tem linfedema é um tratamento um pouquinho mais, né, demorado, mas a gente tem como tirar aquele edema, a gente tem como melhorar. Por isso que a gente aborda todo o caso clínico do paciente. Por isso que não é só chegar lá, deitar o paciente na maca, eu vou fazer uma massagem de você, eu vou te drenar. Não é só isso. Tá? Não é só isso. É um processo em que a gente tem que tratar o paciente dentro para fora, tirar essa desinflamação, essa desintoxicação. Por isso que eu falo que é uma biomodulação, desintoxicação metabólica. Modulação né? intestinal. Modulação intestinal, tudo isso. Porque influencia em todas as áreas, né? Toda a qualidade de dentição, tudo que você vai fazer para o paciente. Eu já tive paciente que ele teve que cancelar a cirurgia plástica. Ele teve que cancelar, porque ele falou assim, Mari, o meu médico ficou muito nervoso porque eu cancelei, porque eu falei com ela, eu falei assim, olha só, você precisa ir no dentista, como que você vai fazer uma cirurgia plástica com a dentição do jeito que você tá, com excesso de bruxismo, você tá sentindo dor na sua mandíbula, né, dói a cervical, dói tudo. dói Eu falei, como tudo. que você vai ficar deitada, se preparando, né, como que você vai dar trabalho para o médico? Sim, uma mordida errada dá problema mordida na errada. musculatura da face, que vem pro pescoço, que vem pra coluna, que E vem pra vai embora, postura. tudo e isso aquela bola de influencia. neve. E você sabe o que aconteceu depois? Hum. O médico ligou me agradecendo, porque a paciente poderia piorar o quadro dela, né? Porque ela ia tomar esse tipo de antibiótico, ela ia ter que tomar anti-inflamatório, remédio para dor, e ela não ia conseguir ficar deitada.
Uhum. Entendeu? Por quê? Porque ia travar muito a boca dela, a dentição. Isso Sim. tudo ia trazer um problema, um transtorno. Uhum. Aí eu ganhei um fã. Eu falei, isso aí é ótimo. Tá vendo? Quando eu falo não, depois eles entendem lá na frente que é Com necessário, certeza. né? Você tá Tudo isso é certíssimo. E necessário. assim, e hoje em dia as pessoas têm que ver e rever as prioridades delas, né? Hoje em dia, às vezes, a pessoa prefere, às vezes, comprar um iPhone de 15 mil reais do que investir na saúde da nutrição, investir, né, no corpo, investir na saúde da boca, colocar realmente, né, um aparelho ali com qualidade que vai transformar a vida dela. E às vezes ela prefere priorizar outras coisas que não vai mudar nada na vida dela. Não vai. Não vai. Uma das coisas que a gente vê é o seguinte, que se a pessoa ela não cuidar, não investir na sua saúde, ela vai ter que investir na doença. E é muito Exatamente. pior. E a doença é muito mais cara. Nossa. A doença é muito mais Aquele cara. A iPhone vai conta servir? vem, né? O iPhone não vai servir. Vai, o iPhone não vai Não servir, vai. né? Não vai E a salvar. conta chega, Chega, né? chega. Um dia A gente sabe, né? Eu falo porque eu tenho 42 anos, a conta chega. Então, eu sei que a gente tem que se cuidar. É. O ser humano, ele tem que ser prioridade em tudo. Ele tem que, porque não adianta. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Se eu e ela, né? Quem tem filho, não se cuidar, não ser prioridade, Sim. você não consegue cuidar da sua casa, você não consegue cuidar do seu marido, você não consegue cuidar dos seus filhos. Então, Você tudo vive isso estressada, de mau humor, baixa autoestima. baixa e aí- autoestima. E é o que mais dá lá na estética, mulheres com baixa autoestima. É. Então, eu vou, vambora, vamos acordar pra vida, como é que tá, como é que você tá fazendo, como é que você tá dormindo, o que que você quer fazer, vamos começar, mas eu não consigo. Assim, você consegue, todo mundo consegue. Só basta querer. Sim. Se faça prioridade, pega um caderno, escreve aí 50 mil vezes se for preciso. Eu consigo, eu acordo de manhã, eu tenho disciplina de fazer uma atividade física, porque atividade física é necessário, é uma qualidade de vida. A gente precisa melhorar a oxidação do nosso corpo e melhora com atividade física, né? Nossas mitocôndrias precisam de atividade física, né? É necessário para tudo, para receber alimentação, para receber uma drenagem, para receber tudo que a gente precisar. A gente precisa disso. Então, é uma disciplina. Você tem que ter disciplina. As pessoas pensam que a atividade física é por estética, É. para ter aquele É. corpinho todo desenhado. Mas as pessoas esquecem que a musculatura é a sua fonte da juventude. Uhum. É isso aí. Então, quanto mais velho você ficar, só que com mais músculo você conseguir manter, mais jovem você fica. Sim. Então, o que acontece com os velhinhos hoje em dia? Caem, um tombinho besta, se arrebentam todo, quebram o osso. Por quê? Porque não tem aquela musculatura protegendo o osso. E por quê? Prefere fazer uma atividade leve, uma caminhada, do que realmente ir para musculação. Então, o que acontece? Quando a gente é jovem, a gente está estressado, a gente deveria ir para o Pilates, para conseguir É desestressar. isso aí. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente deveria ir para musculação para conseguir, pelo menos, manter aquela massa magra. Sei que é difícil, né? Cada década que a gente tem, a gente perde a massa magra, mas... Peraí, Vai precisar um pouquinho de lado. tá assim? É, Tá. tô vendo. Então, quanto mais novo a gente precisa ir para o Pilates para a gente conseguir desestressar na nossa rotina. Mas, por exemplo, quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa fortalecer essa musculatura que a gente vai perdendo para que a gente tenha uma velhice com mais qualidade de vida. Que a gente consiga deitar na cama, que a gente consiga levantar, fazer as compras, fazer uma boa caminhada. E se cair, não vai ter grandes prejuízos. Já ouviu falar das zonas azuis? Você já ouviu falar? Não. Que tem na Indonésia e no Japão? Uhum. As pessoas lá, os velhinhos de lá, eles morrem entre 101, 102, 103, até 110 anos. Normal é isso. Mas sabe por É. quê? Eles têm uma qualidade, uma rotina de alimentação. Uhum. Eles têm a rotina da massagem terapêutica, né? Da drenagem, eles fazem lá. Uhum. E o principal, as atividades físicas dele, eles não têm cadeira, eles não têm mesa. Porque eles gostam de levantar e sentar. As pessoas não sabem porque trabalha todo o grupo muscular. Sim. Nesse sentar, levantar, cruzar as pernas. E eu achei super bacana isso. Eu falei, gente, eles lá não gostam de ficar andando de bicicleta, tudo deles é fazer caminhada, tudo deles é pegar peso, mas eles se concentram nos exercícios que eles fazem no trabalho, no dia a dia. E foi incrível pra gente, as pessoas, teve pesquisas, né? Vários americanos também fizeram pesquisa e comprovaram que o pessoal, as pessoas, os velhos das zonas azuis, eles viviam mais por causa disso. Alimentação saudável, faziam massagem, eles faziam a terapia, faziam meditação, e incrível. E vou contar o exemplo da minha avó. Já que é para falar, vou falar da minha bisa, gente. A minha bisa morreu com 117.
Quando a gente descobriu o 117, a gente descobriu a certidão de nascimento que ela ganhou, que era a carta de euforia. Nossa. Mas vocês sabem por quê? A minha avó nunca colocou um açúcar na boca. A minha avó nunca colocou nada, nada. Gente, era engraçado porque até os animais, ela vermifugava os animais de 3 em 3 meses, doutora. Olha para você ver. De 3, ela mesma cuidava da terra, cuidava de tudo. A minha bisa, ela morreu fazendo sabão, gente. Ela morreu rindo. Quando a gente levou para o hospital, tudo, o médico falou assim, olha, a gente tem o que fazer. Primeiro que descobrimos que ela tem 117. Falei, nossa, achava que vovó morreu com 100, né? 107 tá bom, né? Já viveu bastante. Ele falou, não, quando a gente pega esse papel aqui, essa carta, isso aqui, que veio todos os documentos, a gente descobriu. Mas a gente tinha que ver, ela nunca comeu nada dessas coisas, ela nunca botou um chocolate na boca, ela falava que era veneno. E ela, tipo assim, perdeu um pouco da visão, mas ela enxergava, ela fazia tudo. E principal, tudo ela abaixava, ela não gostava. A saúde dela era impecável. Mas o quê? Sempre foi. E ela sempre fazia, eu quero fazer massagem, eu quero. E sempre a gente gostou disso, porque ela gostava das massagens que eram feitas, porque estimulava as musculaturas, né? Porque ela fazia bastante. Por ser velha, a gente sabe que, né, vai acontecendo o quê? Atrofiando. Vai atrofiando. Então, nisso, a gente sempre fazia em vovó essas coisas. Mas, cara, aí quando você vai passando o tempo, que começou a vir estudos sobre, né, intestino, que viu que os maiores neurônios ficam no intestino, né? E a Tem serotonina, estudo. a serotonina é É produzida produzida no intestino. A gente viu que quando a gente melhora esse quadro do paciente, a melhora em termos na minha área estética foi sensacional. Foi sensacional. A drenagem que a minha paciente, hoje eu consigo fazer em 40 minutos, 1 hora. O paciente tem uma resposta muito melhor, né? Em todo o edema. Falando em vermifugação, tem quanto tempo que vocês não tomam remédio verme? Gente, eu já tomei, tá? Eu tomo lá em casa. A gente lembra muito das crianças, né, de fazer a vermifugação dela. Mas e a gente? O meu protocolo tem, tá, doutora? O seu protocolo Todos tem? os meus pacientes, antes de entrar no método MZ, todos eles eu faço a desparasitação. Tem que fazer Todos eles eu passo toda a regrinha, passa por aquilo dali, todos, inclusive até a minha secretária. Ela passou, eu faço nela, todo mundo sempre faz porque elas veem resultado. Melhora o sono, melhora o desenvolvimento, tudo, tudo, tudo. Ela combina isso, tudo que você puder imaginar com a desparasitização, que você já melhora. Aí depois a gente entra com os lactobacilos, os probióticos. Isso para repor o que foi perdido. Isso aí. Aí o resultado é surreal. É surreal. Justamente com relação quando a gente começa a mudar o estilo de vida, começa a ter mais cuidado justamente com esses estilos de vida modernos, com a alimentação, né? A gente começa a ter melhoras em várias coisas, né? Principalmente a qualidade do sono. Hoje em dia a gente vê as pessoas dormindo mal, insônia, vai dormir tarde, tela ali na cama, né? Sim, Isso muito daí pesado. realmente acaba com a vida, Eu né? tive um paciente, né? Tem um paciente, né, que a gente tá em fase de emagrecimento. É um paciente super obeso. E eu conversando com ele, ele falou assim: Camila, eu sempre fui assim. Não vou mudar essa rotina. Eu falei assim: você sempre foi assim, você sempre sentiu dor, você sempre nunca conseguiu correr, porque foi uma criança que nasceu com 6 quilos. E ele falou que já nasceu obeso. Então, nunca na vida dele ele vivenciou um corpo saudável. Então, fazer com que ele tenha essa consciência que é possível viver diferente e viver mais saudável é um longo caminho que a gente vai ter que fazer, mas a gente tem que conseguir abrir essa cabeça desse paciente que não é normal. Tirar essa crença que tá limitando ele de crescer. de crescer, Desconstruir isso daí, porque isso vem de berço, vem dos pais, Vem né? dos pais. Mesmo que você nasceu assim, mas você vai ser assim. Exatamente. Nossos pais não tinham conhecimento igual a gente tem hoje, né, doutor? É um homem de 40 anos que nunca comeu vegetais, não gosta de nenhum tipo de vegetal e algumas frutas. Foi uma criança provavelmente seletiva, né? Que hoje em dia a gente fala muito de seletividade alimentar, mas a gente esquece que essas crianças crescem. Isso aí. E a gente esquece, né? A gente acha que essa criança vai parar de ser seletiva do nada e vai ser um adulto que come de tudo. Não vai. Isso não passa. Então, a seletividade alimentar tem que ser tratada desde o início De para... berço. Isso aí. É de berço. É de berço. É de berço. Porque eu falo que eu trabalho muito com bariátrica. E a maioria dos meus pacientes bariátricos tem seletividade alimentar. Porque não foi tratado na infância. Aí entra o quê? A psicologia. A psicologia. A gente precisa da psicologia.
Uhum. É necessário um paciente entrar nisso. Eu tenho pacientes que eu mando. Eu falei, primeiro você trata com a sua cabeça, depois você vem para eu te emagrecer. Porque quando você entender que tudo você vê é necessário, entendeu? Você tem que quebrar esse tabu que eu não como, eu não faço, eu não posso. Aí você me procura. Porque não é assim. Porque começa pela cabeça. Se você tiver uma cabeça saudável, você entender que aquele alimento é bom para você, vai te fazer bem isso, tá tudo certo. Agora, quando ele não entende isso, eu não vou comer isso, eu não gosto de malhar, eu não gosto de comer esse tipo de fruta. Começa a criar as objeções ali, né? Você Uma vai atrás fazer da o quê outra. para esse paciente? Não tem como. E hoje a gente vê também muitos alimentos ultraprocessados, Super né? palatáveis. Super, cheio de açúcar, cheio de hormônio e tudo. tudo mais. Você come até o olhinho até brilha, né? É. Aquele explosão de sabor que dá na boca da gente, né? Não, e a gente vê realmente isso. E a indústria, ela é cada vez mais, pela praticidade né, do dia a dia, elas vão embutindo isso. É uma lasanha congelada, que é um trem horroroso, aquele negócio lá, tem tudo. Até Menos salada, tá? nutritivo tem, Até salada salada. hoje que eles estão fazendo, que vem, né, no pratinho, mas ali eles têm excesso de, né, produto orgânico que eles falam, né, hormônio, um monte de coisa, Agrotóxico, né? agrotóxico, eles Transgênico. tudo é a mesma Com o coisa. tempo, né? É igual você falou fazer a pessoa fazer, ter o prazer de fazer a comida dela, né? Fazer um bom alimento, ter uma boa mastigação. Você prestar. A minha professora, eu tinha uma professora que falava assim, gente, quando vocês forem comer, mastiga 33 vezes essa Até virar comida, papinha. até virar papinha, para que o seu hipotálamo, o seu cérebro, entenda que você está satisfeito. E Exatamente. que você teve essa mastigação, né? A mastigação mostra para você que você chega, tá bom. Exato. Agora, se você come. Mas aquele negócio de mastigar 33 vezes com a mordida errada, Aí o é negócio... outra história. Aí dói, né? Você estoura a sua articulação Mas a temporomandibular. gente fala para entender que Então, precisa mastigar. é um conjunto. Porque tem horas que não dá para mastigar. Com a vida que a gente tem louca, às vezes eu já direto. Cabi me chama a atenção que eu sento na mesa e tem ela Rápido. calma, Engole. para, engole, mastiga. Aí realmente, Na porque correria, você fica sentindo excesso de fome durante o dia, porque você não mastigou bem, não mastigou, né? Igual a doutora falou, uma mastigação saudável, você não prestou atenção quando a gente come rápido. Você faz uma mastigação totalmente errada, parece um cavalo comendo comida, né? Então, quando você entende disso, é o que eu falo, é libertador. Quando Sim. você tem conhecimento, é libertador, né? Quando, dentro esse novo momento, né, da vida moderna, com relação à qualidade do sono, né? Por exemplo, a pessoa com a dentição desalinhada, vem os transtornos, né? Ronco e tudo mais, Sim, né? sim. Hoje, quando a gente faz o escaneamento ali digital, a gente consegue ver a mordida, né? Ele mostra pra gente, que a gente fala, é o mapa da mordida. Ele fica ali tudo coloridinho, a gente consegue ver onde o paciente está mordendo mais, menos, se está acontecendo algum bruxismo, a posição ali da arcada, o paciente vê na tela o que está acontecendo, não é uma coisa que a gente só fala, ele está vendo ali o que está acontecendo. E aí, aquilo ali realmente, assim, os dentes desalinhados, né, mordida torta, isso vai causar, além da dor, da articulação, bruxismo, vai piorar, Enxaqueca, vai embora. enxaqueca. Teve paciente que, assim, que usava placa para bruxismo, aí chegou até mim, a gente, né, fez a análise e tudo, e aí, vamos fazer o tratamento? Vamos. Fizemos, acabou a placa de bruxismo. Resolvemos apenas com o alinhamento dental, entendeu? Quando a pessoa, por exemplo, ela tem, além dos dentes alinhados, ela tem problema de ATM. É, qual é, assim, o protocolo que normalmente você faz? Quando tem problema de ATM também, En Os dois, né? Alinhados, associados os dois. então, aí geralmente a gente faz o tratamento ortodôntico primeiro, terminou o tratamento, aí sim, se a pessoa ainda mantém, porque o bruxismo, a gente fala que o problema também não é só dentário, né? É uma toda parte ali emocional também envolvida e tudo. E aí a gente alinha isso pós-tratamento, se for necessário, a placa. E aí, dependendo do caso, a gente também manda para uma fisioterapeuta para poder também fazer, né, a parte da fisioterapia ali, para poder também curar as dores e tudo mais. Então, é um trabalho ali todo em conjunto, né? A gente olha a parte quando o paciente tem várias coroas ou várias restaurações e tudo, a gente vê se está tudo bem alinhado para realmente resolver esse problema.
E o Botox, doutor? O que você Também. acha do Botox para Também. alívio da ATM? Então, resolve, Desculpa, amigo, eu mas... sei que você tinha que fazer essa pergunta Não, pra mim entrar nessa parada. bom você ter É falado. tudo. A gente tem a doutora lá, especialista em harmonização facial. Mas o Botox, ele é muito... O tempo dele de uso é muito rápido, né? É, né? Principalmente na musculatura aqui da face, que a gente usa muito, né? Para mastigação, para tudo. A pessoa faz um Botox, 2, 3 meses, ela tem que repetir. Nossa. Então, assim, igual eu falo, é um conjunto, né? É o tratamento ortodôntico, e aí, se continuar, usa placa, fisioterapia, e aí, dependendo do caso, Botox. Eu tenho pacientes que às vezes têm que aplicar Botox na musculatura até do pescoço, de 2 em 2 meses, para poder resolver e a pessoa conseguir, assim, viver bem, entendeu? Ah, E aí, normalmente, com pessoas que têm, assim, essas limitações com relação à ATM e tudo, quais são assim, os maiores problemas que ela tem dentro da vida laboral dela, assim? Quando tem problema, já tem. Então, ele causa enxaqueca, né? Aí dores no ouvido, zumbidos, dorme mal, que aí vem o bruxismo, a mordida errada, às vezes pode causar problemas também na respiração. Então, isso tudo é um conjunto que leva, assim, a vida da pessoa a ficar meio que um caos ali, né? Então, resolvendo o problema da mordida, do alinhamento ali, das arcadas, né? É aquilo que eu falo, não é só estética. A estética é muito importante? É, mas você tem que procurar também a função, né? Você tem que ter uma função ali bem equilibrada, uma mordida bem ajustada para você ter qualidade de vida. E hoje a gente vê também, com relação à vida moderna e tudo mais, as pessoas elas buscando cada vez alimentos mais fáceis, né? A nossa vida é corrida, não tem jeito. Não tem como eu falar pra você que você vai ter que ficar passando 12 horas na cozinha por semana, pelo menos, pra ficar fazendo suas coisas. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita opção fácil no supermercado, tá? Então, tem as saladas pré-lavadas, as saladas processadas, né? Mas o processo dela é somente o corte, Sim. não é? Tem carne que você hoje em dia tava na moda air fryer, né? Então é só jogar na air fryer e tá feito. Uhum. Cozinhar uma batata, fazer um arroz é coisa rápida. Então você, por exemplo, vai cozinhar um arroz. Cozinha logo 2 quilos de arroz. Faça as marmitinhas e deixe congelado. Você vai fazer carne moída. Pega e faça 5 quilos de carne moída, que vai render mais ou menos uns 2,5 quilos, né? Que reduz. E aí você deixa congelado também. Então, o que você faz? Ao invés de ficar cozinhando pouquinho em pouquinho todos os dias, ou dia sim, dia não, você pega um sábado, por exemplo, e vai assim: hoje eu vou cozinhar frango. E aí você faz aquela panela gigantesca de frango e congela. Isso depois de 2 ou 3 sábados, você vai ter uma rotatividade boa no seu freezer, que você vai conseguir ter mais facilidade no seu dia a dia. Então, essa disciplina de cozinhar em grande quantidade ajuda Quanto bastante. tempo, doutora, que pode manter assim no Essa é a pergunta que eu freezer? ia fazer. Aí, ó. Então, você pode manter congelado 3 meses. Se o seu sim. congelador tiver menos 18 graus, né? Que normalmente está. Sim. Então, se o seu congelador for um congelador novo, 3 meses tranquilamente. Não perde nutriente, tá? Pode ficar tranquilo, desde que bem temperadinho. Já pode. Feijão também não estraga temperado. Você pode temperar o seu feijãozinho, Sim. pode deixar ele nas marmitinhas e coloca lá. Depois Não você... tem desculpa. Não tem Tem. desculpa. E as folhas, doutora? O que você acha das folhas? Por exemplo, eu gosto de fazer, lavar bem as folhas, secar, eu coloco, né, numa vasilha e coloco o papel toalha, e ali ela fica até uma semana. Fica. O que você me fala disso? Então, folhas, você pode até comprar pronto, até picado, Uhum. né? Fácil. Tem pessoas que não conseguem digerir muito bem alimentos crus, tá? Então, assim, nem tudo é para todo mundo. Uhum. Tem pessoas que estão com a digestão tão debilitada, que tem tanta dificuldade de digestão. Se eu pedir para essa pessoa comer uma bacia de salada, que tá na moda, né? Comer aqueles baciões, ela vai ter muito refluxo, ela vai passar muito mal.
Então, às vezes, ela precisa comer algo cozido para depois a gente tratar essa digestão e ela conseguir comer os alimentos crus, Uhum. tá? Mas folhas cruas são excelentes, é fonte de fibra insolúvel, aumenta o bolo fecal que acelera o trânsito intestinal. Uhum. E Tá. legumes, assim, por exemplo, ou dentro do refrigerador ou congelado, qual o tempo, assim? Então, os legumes é que o pessoal vai sentir mais diferença na hora de congelar, né? Então, Não tem gosto arroz... de nada. Ah, É? Não tem gosto de nada, É doutora. porque perde um pouco a perde textura, textura. tá? Eu que já tô... descongela, não fica mesmo. Não fica a mesma coisa. Então, assim, o feijão fica muito bom, as Fica. carnes ficam muito boas, Excelente. o arroz fica Lá excelente. em casa acaba fazendo essas marmitas que você falou, porque Uhum. minha filha faz faculdade, né? Então, para ela é mais fácil. Isso E aí. realmente, é o que ela falou, é uma praticidade excelente quando você faz e já deixa pronto. Agora, os vegetais, quando você vai colocar na marmitinha, você tem que colocar ele muito al dente, quase cru, digamos assim. Sim. Ou seja, só dá aquele choquezinho ali, né? O que a gente fala que é só colocar na água quente e depois na água gelada, que é o branqueamento, e aí você coloca na marmitinha. Mas o que eu sugiro? Faça as marmitinhas básicas e à noite, de vez em quando, você cozinha os seus vegetais cozidos e deixa É na mais geladeira, que dura Muito 3 bem. dias. 3 a 5 dias. 5 dias eu acho que é muito tempo, perde até o gosto. Mas 3 dias, excelente. E ovo cozido, assim, na geladeira, com quanto tempo? Lá fora, na Europa, vende ovo cozido no supermercado, fora da geladeira. Já ouvi falar do ovo em pó. Tem. Mas é incrível. Eu não consigo, gente. Não. Doutora? Tá. Tem. O ovo em pó É. tinha muito a Tem. albumina, né? Que o pessoal tomava antigamente. Não tinha whey protein antigamente. Claro. Né? Só que a digestão disso é meio complicada. Tem alguns restaurantes que já Gás se adaptam danado. ao ovo em pó. Então, é antigo. Esse ovo em pó é antigo. Não, Né? mas vem de fora. A minha filha trabalha numa delicatessen, né? Uhum. E eles, mas traz de fora, para poder adiantar para eles o ovo. Eu falei assim, gente, mas não é a mesma coisa. Não é. Você acaba perdendo a visão, né, do prazer de comer. Exatamente. Assim, quando a gente fala em tecnologia de alimento, o ovo é muito complicado. É isso aí. Então, pegar um ovo e trazer para dentro de uma cozinha, a vigilância sanitária, a primeira coisa que ela vai no ovo. Porque o ovo estraga muito, é fonte de salmonela. É isso aí. Então, Eu já sempre... peguei, doutora, uma infecção. Você pegou, né? De salmonela. É Fui no absurda. restaurante, Eu acho que ele, nossa, eu quase tive um treco. É incrível o estado do paciente, como que fica, a desidratação, a Exatamente. intoxicação. Como Ninguém que fica. esquece uma rodada de salmonela. A gente fala. Longe Tem essas maioneses aí no bismagão aí. Hoje em dia as maioneses são feitas com leite, então tá mais tranquilo. Mas então, quando a indústria, né, ou então um restaurante pega e usa esse ovo em pó, já tá pasteurizado. Então o risco de uma contaminação é muito menor. Então eu até entendo o lado deles. Tá, mas é agora. grande demanda, né? É Demanda. grande demanda. Exatamente, mas agora em casa, É, Então, 4 ovinhos, 5 ovos de manhã. é excelente. Eu Excelente. faço. Eu amo, né? Eu amo. Isso aí. Eu amo, com um suquinho detox, como que dali pra mim poder ir pra trabalhar, acordo 4h30, 5 horas. Eu tenho que fazer uma coisa saudável pra aguentar meus pós-operatórios, né? Porque eu levanto o paciente, eu cuido do paciente, eu dou banho no paciente, eu preparo ele todo pra ele poder ficar tranquilo. Então eu tenho que estar bem fisicamente. e a gente vai batendo papo aqui, vai indo, Tá. vai fluindo, dá vontade de falar, né? A tarde toda. Mas eu queria agradecer, né, a participação de vocês. E deixa as redes sociais aí de cada um, pra galera poder acompanhar o trabalho excelente que vocês desenvolvem. Obrigada pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês também. Sim, Tá? foi Muito ótima bacana. tarde. Muito obrigada, Excelente. tá? Que isso, agradeço. E o meu Instagram é camilamag.nutrichef e o YouTube, que tem várias receitas também, é só digitar lá Camila Mag que vai encontrar as receitinhas. Legal. Uhum. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pelas meninas. Adorei o bate-papo hoje. Meu Instagram é doutora.gabiperucchi. YouTube também a gente tem, Renove Odontologia Estética. Fantástico. O meu é Spaco, não tem que se diga Spaco Maris Amprogno, tá? E quem quiser conhecer, tem vários métodos de emagrecimento lá, tanto do pré e pós-operatório, método MZ. Beleza. Galera, a gente vai deixar o link, tá? Do Instagram delas, das redes sociais delas, aí na legenda. Já segue, já curte, já ativa o sininho para receber todas as notificações. Só tenho a agradecer a participação de vocês, que realmente foi um evento, um momento que enriqueceu muito, tanto a mim como todos vocês, com certeza, e a galera lá de casa. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigado, Obrigada. gente. Obrigada.